Bem, pessoal, imagine a seguinte situação. Imagine que você tem aqui um método void, e aí você precisa, dentro desse método, chamar alguma coisa que é assíncrona. E agora, o que eu devo fazer? Qual é a melhor prática nessa situação, nesse cenário? Bem, você tem aqui algumas opções que talvez você já até utilizou por aí. Por exemplo, você poderia vir aqui depois da chamada do método async e colocar aqui, né, getAwaiter e colocar aqui ponto getResult, né? Então, essa talvez seria aqui uma opção que você poderia fazer. No entanto, pessoal, essa daqui não é uma boa opção, né? Porque isso daqui não vai deixar o seu método assíncrono, né? Isso daqui ele ainda vai acabar ali fazendo alguns bloqueios na sua thread principal. Então, não vai resolver o seu problema, né? Então, não vai deixar realmente o seu método performático. Então, talvez uma outra opção que você pensou em fazer seria isso daqui, ó. Então, eu poderia vir aqui e deixar esse método async void e aqui eu colocar um await. Você também poderia fazer isso, né? No entanto, novamente, como você deixou o seu método void, pessoal, então ainda não é uma boa solução, não é uma boa prática, né? Você ter aqui um async com void. Isso também vai causar ali problemas para você relacionados à performance. Então, pessoal, a dica que fica é, sempre que possível, quando você tiver métodos assíncronos, deixe o seu método também assíncrono. Então, seria como esse outro exemplo aqui, né? Que eu vou colocar aqui para vocês, ó, que seria o cenário ideal, né? Deixa eu apagar isso daqui, ó, para deixar só o cenário ideal aqui para vocês. Olha só, pessoal. Então, esse aqui seria o cenário ideal. Quando a gente tem métodos assíncronos, a gente utiliza aqui o await, e o nosso método que está fazendo uso desse método assíncrono, ele também deve se tornar um método assíncrono. Então, nesse caso aqui, a gente coloca a palavrinha async aqui, e aqui ele é uma task, ele retorna uma task, né? Claro que se método retornasse alguma coisa, você também tem aqui o tipo genérico, né? Você poderia, por exemplo, retornar uma task de string ou outro objeto que você desejar, né? Mas o ponto é, a importância, pessoal, de sempre que você tem chamadas assíncronas, que o seu método também seja assíncrono. Esse é o melhor cenário. Essa é a melhor situação para a gente poder utilizar. Então, ao invés de a gente ter uma async void, ou aqui a gente colocar, né, um getAwaiter e pegar o result dele, o melhor cenário nós fazemos como esse daqui. Temos um método assíncrono completo. Vamos colocar aqui, pessoal, um breakpoint para a gente compilar isso daqui, ver isso aqui executando, né? Basicamente, pessoal, isso aqui é uma chamada, né, numa API, né? Está chamando aqui uma API do GitHub, né? E aqui a gente vai pegar o retorno dessa API, né? Então, uma chamada, como a gente vai chamar algo externo, utilizando aqui o HTTP client, né? O método getString dele é um método assíncrono, né? Então, vamos executar isso aqui para a gente visualizar, ok? Muito bem, pessoal. Então, enquanto eu vou deixar aqui executando, né, depurando, quero aproveitar e falar com vocês, né? Se você deseja ver exemplos reais, né, de métodos assíncronos, né, em softwares completos, não deixe de conhecer os nossos cursos. Nós temos um curso bem interessante que cria um software do zero, né, tanto a parte back-end quanto front-end, e vocês lá vão utilizar muito isso daqui, métodos assíncronos, porque ele foi construído nesse formato. Legal, né? Então não deixe de acessar aí, né, o link que está na descrição aqui do vídeo para você poder conhecer esse e outros cursos nossos também. Muito bem, já estamos depurando aqui, pessoal. Então olha só que legal, né? Então perceba, né? Vou dar um F10 aqui. Olha só, nesse momento a gente vai chamar, né, o nosso método assíncrono, né? Nesse momento a gente vai fazer aqui essa chamada. Então, dando um F10 aqui, pessoal, olha só, ele já chamou e já retornou para a gente, né? Já trouxe aqui um response para a gente, né? Com os dados, né, que ele consultou lá nessa API, né? Mas perceba, pessoal, embora foi rápido a execução, né? Essa chamada foi uma chamada assíncrona. Se essa chamada demorasse, né, a sua thread principal que está executando a aplicação,
ela não ia ficar aqui aguardando, de braços cruzados, ela ia fazer alguma outra coisa, você não ia travar o seu usuário, o seu processamento, né? E aí, quando esse método terminasse de ser executado, né, alguém iria vir aqui, né, por assim dizer, e continuar a execução do método para você. Então, essa é uma boa prática. Estou com métodos assíncronos, não esqueço de tornar o meu método assíncrono também. Bom, espero que você tenha gostado, né, dessa dica. Vamos só terminar aqui, né, de executar, olha só para vocês visualizarem, né? Então, ele trouxe aqui no Cancel, né, todo o resultado aqui dos dados da API para a gente. Legal, né? Muito bem. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e também de se inscrever aqui no canal para conhecer e ver outros vídeos como esse. Te espero no próximo vídeo, numa próxima ocasião. Até lá!